Nesta análise, vamos examinar o potencial biotecnológico de bactérias que foram isoladas em ambientes antárticos. É uma fronteira da ciência que explora como a vida consegue se adaptar e prosperar em condições realmente extremas, oferecendo assim soluções inovadoras para diversas áreas da indústria e também da saúde. A estrutura da nossa discussão seguirá 6 tópicos principais. Iniciaremos com uma introdução à Antártica como fonte biotecnológica, passaremos por aplicações específicas como enzimas, antimicrobianos e biorremediação, e por fim chegaremos a uma conclusão sobre as perspectivas futuras neste campo. Bem, nesta primeira sessão, vamos explorar como a Antártica funciona essencialmente como um laboratório natural. As condições de baixíssimas temperaturas, alta radiação ultravioleta e os constantes ciclos de congelamento e descongelamento forçam os micro-organismos a desenvolverem adaptações moleculares únicas, que possuem um elevado valor biotecnológico. O cerne de todo esse potencial reside nos organismos chamados psicrófilos, ou seja, aqueles que prosperam no frio, e nos psicrotolerantes, que apenas o toleram. Eles evoluíram mecanismos de sobrevivência muito distintos, como a produção de compostos específicos que protegem suas estruturas celulares e garantem a funcionalidade metabólica nesse ambiente tão inóspito. Agora, vamos abordar as enzimas adaptadas ao frio. Essas são moléculas de grande interesse industrial, principalmente porque permitem a realização de processos catalíticos de forma eficiente, sem a necessidade de aquecimento. Isso, claro, representa uma economia de energia muito significativa. As crioenzimas, ou enzimas adaptadas ao frio, são definidas por 2 características principais. Primeiro, sua alta atividade catalítica em temperaturas próximas ou até abaixo de zero, e segundo, sua termolabilidade, ou seja, a sua rápida inativação em temperaturas moderadas, onde enzimas de organismos mesofílicos são tipicamente ativas. Esta comparação ilustra a principal diferença funcional entre elas. Enquanto as enzimas mesofílicas, aquelas de ambientes temperados, requerem calor para atingir sua atividade ótima, as crioenzimas já são altamente eficientes no frio. E é essa propriedade que as torna ideais para processos que precisam ser realizados a baixas temperaturas, para preservar, por exemplo, a integridade de produtos sensíveis. Este gráfico, do trabalho de Perfume e colaboradores, demonstra a notável estabilidade de uma protease da bactéria antártica, Psychrobacter sp. Observe que a atividade relativa da enzima se mantém alta mesmo na presença de diversos detergentes e surfactantes, como o Twin 20 e o Triton X100, e até mesmo com peróxido de hidrogênio. Isso valida seu potencial para uso em formulações de detergentes para lavagem a frio. E esta tabela resume algumas dessas aplicações. Temos as proteases de Psychobacter, úteis em detergentes, a beta-galactosidase de pseudoteromonas, que hidrolisa a lactose, tem aplicação na indústria de laticínios para produtos sem lactose. E as lipases e esterases, que são valiosas para uma gama bem ampla de bioprocessos industriais. Passemos agora ao potencial antimicrobiano. A crescente resistência a antibióticos é, sem dúvida, um problema de saúde pública global. A biota antártica, por ser ainda subexplorada, representa uma fonte muito promissora de novos compostos para combater infecções resistentes. De fato, compostos isolados de organismos antárticos já demonstraram atividade contra alguns dos patógenos mais preocupantes da atualidade. A lista inclui o MRSA, um grande causador de infecções hospitalares, cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes aos tratamentos padrão e outras bactérias multiresistentes de difícil tratamento. Esta imagem fornece uma evidência visual bem direta da atividade antimicrobiana. As zonas claras, conhecidas como halos de inibição, ao redor dos pontos de aplicação dos extratos das bactérias AG3 e AT9, indicam que o crescimento do patógeno EMRSA foi efetivamente suprimido. Este é um resultado experimental clássico que demonstra o potencial de um novo composto. A nossa quarta sessão aborda a biorremediação ambiental. Micro-organismos antárticos desenvolveram a capacidade de degradar uma variedade de compostos como forma de obter nutrientes. E é esse metabolismo que pode ser aproveitado para limpar ambientes contaminados por poluentes como hidrocarbonetos e metais pesados. O gráfico de Volu e colaboradores mostra o índice de emulsificação de diferentes óleos pela bactéria Painobacillus antárticos. A capacidade de emulsificar hidrocarbonetos como o diesel, especialmente em temperaturas mais elevadas como 28 graus Celsius, é um passo crucial para sua degradação. Isso porque aumenta a área de superfície disponível para a ação microbiana.
Este dado quantifica a eficiência do processo. Uma redução de 87% na demanda química de oxigênio, que é o indicador-chave de poluição da água, demonstra a alta capacidade da bactéria Marinomonas sp.E1 em degradar os componentes do diesel, efetivamente convertendo poluentes em substâncias menos nocivas. E além de compostos orgânicos, essas bactérias também podem remediar contaminação por metais pesados. O processo é duplamente benéfico. Ele não só remove contaminantes tóxicos como o arsênio e o cádmio da água, mas, simultaneamente, pode biosintetizar nanopartículas de sulfeto de cádmio, que é um material com aplicações em eletrônica e fotônica. Seguimos para a quinta seção, que trata de biomateriais e crioprotetores. As bactérias antárticas produzem uma série de moléculas de alto valor agregado, incluindo polímeros biodegradáveis e também substâncias que protegem contra os danos do congelamento. Os polihidroxialcanoatos, ou PHAs, são um ótimo exemplo de biomaterial. São poliésteres produzidos por bactérias como uma reserva de carbono e energia. Por serem biodegradáveis, eles representam uma alternativa sustentável aos plásticos convencionais, com um grande potencial para reduzir a poluição ambiental. Esta tabela do trabalho de Aureliana Cés e colaboradores mostra como a composição do bioplástico produzido pela Pseudomonas sp.CMP6 pode ser controlada. Ao se variar a fonte de carbono, de glicose para xilose ou citrato, por exemplo, o monômero predominante no polímero muda de cadeia curta, C4, para cadeia média, C10, o que acaba alterando as propriedades do material final. Para sobreviver ao congelamento, essas bactérias produzem substâncias crioprotetoras. As principais são os exopolissacarídeos, ou EPS, que formam um biofilme protetor, e as proteínas anticongelantes, as AFPs, que se ligam aos cristais de gelo e inibem o seu crescimento, evitando assim a ruptura das membranas celulares. Este gráfico de barras ilustra a alta eficácia desses mecanismos. Isolados como Breviumoninas sp., Leishsonia sp. e Atrobacter sp. apresentam taxas de sobrevivência superiores a 85% após um ciclo de congelamento. Essa robustez toda confirma o potencial dessas bactérias e de suas moléculas para aplicações em criopreservação de células, tecidos e até mesmo órgãos. E agora, na nossa sessão final, vamos recapitular os pontos principais e discutir o futuro da bioprospecção antártica. Em resumo, o potencial biotecnológico das bactérias antárticas é vasto e bastante diversificado. Ele abrange desde crioenzimas que otimizam processos industriais, reduzindo custos energéticos, até o desenvolvimento de novos antibióticos, soluções de biorremediação e a produção de bioplásticos e crioprotetores com importantes aplicações médicas e industriais. E é crucial reconhecer que o que conhecemos hoje é apenas uma pequena fração do que realmente existe. A maior parte da diversidade microbiana da Antártica ainda não foi cultivada em laboratório, o que significa que um imenso reservatório de novas moléculas e funções biológicas aguarda para ser descoberto. Isso tudo nos leva a uma questão final. Considerando que a exploração deste ecossistema está apenas no começo, as futuras descobertas podem revolucionar a biotecnologia de maneiras que ainda nem podemos prever. A próxima grande inovação pode estar neste exato momento preservada no gelo antártico.